Nessa aula, nós vamos aprender o que são os sons das letras e por que nós devemos ensinar os sons das letras para as nossas crianças no processo de alfabetização. Porque é tão importante ensinar os sons das letras. E isso é muito importante que você entenda, que você assista essa aula com atenção, porque isso vai dar um norte para você. Porque você precisa saber o que você está ensinando. E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou explicar, então, o que são os sons das letras e por que nós precisamos ensinar os sons das letras para as nossas crianças no processo de alfabetização. Vamos lá. O que são os sons das letras? Primeiro, são as menores unidades da nossa fala. Eu vou explicar isso para vocês. São as menores unidades da nossa fala. Como assim, professor? As menores unidades da nossa fala? Quando nós falamos, por exemplo, frases, nós falamos palavras, nós falamos sílabas, mas nós também, além dessas unidades da fala, todas essas são unidades da fala. Se eu falo, por exemplo, uma sílaba, vá, é uma unidade da fala, é um pedacinho da nossa fala. Se eu falo uma palavra, coruja, é uma outra unidade, é uma unidade maior. Se eu falo, por exemplo, o macaco pula, é uma outra unidade, uma unidade maior ainda. E nós percebemos que há várias unidades da fala, ou seja, há várias formas de emitirmos os sons da nossa fala. Então, nós temos as sílabas, as palavras, as frases, mas a menor de todas ainda não são as sílabas. Por quê? A menor de todas, a menor unidade da fala é o som da letra. O som da letra que também é, na verdade, nós chamamos de fonema. É o fonema. Nós falamos, mas professor, por que então nós falamos som? Se é o fonema. O som é uma forma de facilitar o entendimento, é uma forma de facilitar a explicação. Então, a menor unidade de nossa fala é o fonema. E o que é o fonema? É o som isolado, ou seja, é menor do que uma sílaba. A sílaba, quando nós falamos uma sílaba, nós já estamos falando de uma unidade pequena, mas o fonema, ele é menor ainda que uma sílaba. Por quê? Para eu conseguir falar uma sílaba, eu preciso, por exemplo, de pelo menos ali dois fonemas. Claro que há sílabas que têm um fonema só, mas eu quero dar o exemplo na maioria dos casos que para eu formar uma sílaba, por exemplo, vou colocar aqui para vocês, ó, esse exemplo aqui, ó, exemplo, a sílaba fo, fo. Quando eu vou falar fo, eu falo dois sons, ó, vou colocar aqui o S de som, vou fazer um desenho aqui de um alto-falante para ficar mais fácil, ó. Eu falo dois sons que, unindo esses sons, eu consigo formar uma sílaba. Então, o fonema, ele é a menor unidade da nossa fala. É difícil de ser percebido só quando alguém nos fala. Por exemplo, se eu falar uma palavra, como que eu consigo perceber o fonema? É mais difícil se a gente não sabe esses sons isolados. Então, nós precisamos aprender esses sons isolados. Eu vou ensinar aqui para vocês. Mas eu quero que vocês entendam que para eu conseguir falar pô, eu preciso falar dois fonemas, ou seja, dois sons isolados, dois sons únicos. Então, vou dar um exemplo aqui. O primeiro som, esse aqui, ó, esse primeiro som da letra F. Lembrando, toda letra, olha só, toda letra, vou colocar aqui a letra F, por exemplo, tem três coisas. Tem nome, tem forma e tem som. Que som é o quê? O fonema. Toda letra, com exceção de uma letra que eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas, que não tem som. Mas toda letra tem nome, forma e som. O nome dessa letra é F.
F, como nós conhecemos no alfabeto. Os nomes são aqueles do alfabeto. A forma é a forma gráfica dela, essa forma aqui. A forma gráfica dela, tá bom? Então, a letra ela tem um nome, por exemplo, essa é a letra F. A forma dela é essa forma gráfica aqui, com esse traçado que nós conhecemos. Agora, o som. Eu vou falar aqui o som para você. Por quê? Para aprender o som de uma letra, nós precisamos que alguém nos ensine o som da letra. Porque sozinhos é muito difícil conseguirmos perceber o som isolado de cada letra se antes nós não aprendermos esses sons. Então, por isso, vou ensinar aqui para vocês os sons das letras e vou dar um exemplo agora já com essa letra F. O som da letra F é assim, ó. Não é F, não é Fá, não é Fi, não é Fo, não é Fu, é esse som, ó. Esses dois dentes aqui incisivos superiores encostam nos lábios inferiores e o ar faz essa passagem aqui pela boca, fazendo esse som. Esse é o som da letra F, por exemplo. Eu vou ensinar todos os outros, mas eu quero que aqui você entenda. Então, voltando aqui para a nossa sílaba Fo. Nós temos aqui a nossa sílaba Fo. Para criança ou para qualquer pessoa conseguir ler essa sílaba, ela precisa unir os dois sons. Então, o primeiro som dessa letra é. E o som dessa outra letra? O som dessa outra letra é O. O som dessa outra letra é O. Então, se eu juntar O, fica O. Se eu falasse em câmera lenta e a câmera pegasse aqui o som saindo da minha boca, ficaria assim, ó. O. Só que nós falamos rápido, fo, eu não consigo perceber o som que é, som isolado, fonema. Então, olha só, fo. Só que no dia a dia nós falamos o quê? Fo. Mas agora que eu fiz os sons isolados antes para vocês entenderem, fica mais fácil você perceber a junção. Então, para me juntar fo, eu preciso falar o som o e juntar. Claro que de forma rápida, certo? Preciso fazer essa junção de forma rápida. E eu quero dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil de entender ainda. Eu vou dar um exemplo de uma palavra. Se eu falasse, quando eu olhasse uma palavra, eu tentasse ler e eu falasse o nome de cada letra, ficaria assim, ó. F, O, I. Eu falei o nome de cada letra, não falei? F, O, I. Está certo a leitura? Está errada. A leitura está errada porque eu estou falando o nome das letras. Mas agora, se eu juntar os sons das letras, a leitura fica correta. Eu vou dar um exemplo aqui na prática, olha só. O, I. Esses são os sons. Se eu juntar, fica o quê? Foi. Ó. Foi. Porque quando eu junto os sons das letras, eu consigo fazer a pronúncia correta das palavras. Isso também na fala. Quando nós falamos, nós não estamos falando o nome das letras. Nós estamos juntando fonemas e formando unidades maiores, como as sílabas, as palavras, as frases. Então, eu quero que você perceba que se você ensina a criança a juntar o nome das letras, a criança ela não consegue ler. Para ler, nós precisamos ensinar a juntar os sons das letras. Ah, mas professor, vai usar o nome da letra? Vai usar. É importante saber o nome de cada letra. Para a gente nomear as letras, é importante sim. Mas para ler, é preciso juntar os sons das letras. Mas, professor, todas as letras têm nome, forma e som. Mas, por exemplo, as vogais. Elas têm o mesmo nome, o mesmo som? As vogais, sim. Algumas vogais, né? Porque, por exemplo, olha só, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó. A vogal A. Nós sabemos que o nome dela é A. Mas vocês vão ver mais para frente, mas vou dar um exemplo aqui já para adiantar, ó. Mas ela, por exemplo, ela tem dois sons. O primeiro som dela é A.
igual ao nome. Mas o segundo som é A. O nome dessa letra não é A. O nome dessa letra é A. Então, ela tem o mesmo som? O mesmo nome, o mesmo som? Sim, mas ela também tem um segundo som. Então, nós precisamos saber isso. Então, nem sempre vai ser isso. Por exemplo, a letra O. A letra O tem dois sons. O som O e o som O. Um som é igual ao nome, tudo bem, não tem problema. Mas o outro som não é. Então, nós precisamos saber essas variações, vocês vão ver nas próximas aulas. E é importante que vocês entendam que para conseguir ler, eu preciso juntar os sons das letras. Vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Ó. Olha só aqui, ó. A palavra vai. Se eu falar o nome de cada letra, olha como ficaria a pronúncia, ó. V-A-I. Está escrito V-A-I? Não. Está errado essa pronúncia, não é assim que nós lemos. Agora, se eu juntar o som de cada letra, qual é o som da letra V? V. Depois, A, depois I. Se eu juntar A, fica vá. Se eu juntar vá com I, fica vai. Então, fica da forma correta quando eu junto os sons das letras. Quando eu junto o nome das letras, a pronúncia não dá certo. Por isso, nós precisamos ensinar os sons das letras para as nossas crianças. Eu espero que esse exemplo tenha ficado claro para você. Isso daqui não é uma invenção que alguém quis ensinar os sons das letras. Não, não é isso que alguém quis ensinar os sons das letras. Essa é a forma segura de alfabetizar, porque é a forma natural que nós falamos, porque é assim o nosso sistema de escrita. E agora eu quero compartilhar aqui com vocês mais uma coisa muito importante, porque eu já falei o que são os sons das letras, mas eu quero colocar aqui para vocês, ó, essa citação que está nesse livro aqui de um neurocientista francês, especialista em alfabetização, Stanislas Dehaene, e essa citação mostra, eu mostrei na prática o porquê devemos usar o som, mas agora eu quero mostrar também a teoria, o embasamento, que tudo que eu estou ensinando aqui para vocês não é tirado do nada, não é um achismo, não. É uma forma segura, comprovada cientificamente. Já há muitos artigos, há muitos livros, muitas publicações, muitos conteúdos, muitos profissionais que já trabalharam e trabalham e já está provado que essa é a melhor forma da criança aprender a ler, através dos sons das letras. E olha o que fala aqui na citação. Todas as crianças não são diferentes. Seus ritmos de aprendizagem podem variar, mas todas possuem os mesmos circuitos cerebrais e todas... eu quero dar uma pausa aqui, ó. Olha só isso. Seus ritmos de aprendizagem podem variar, ou seja, uma pode aprender mais rápido, outra pode aprender de forma mais lenta. Uma pode aprender em menos tempo, outra talvez precise de mais tempo. Mas todas possuem os mesmos circuitos cerebrais, ou seja, o cérebro de todas é o mesmo. Ou seja, para aprender a ler, o cérebro funciona da mesma forma com todas as crianças. Por quê? Algumas têm algum atraso, precisam de mais tempo. Por N motivos, diversos motivos. Por exemplo, pode ser que alguma criança tenha problemas familiares, isso interfere, pode ser que alguma criança tenha muito acesso a telas, pode ser que alguma criança tenha algum transtorno, enfim, tem muitos fatores que influenciam, mas o modo de aprender, o modo mais seguro é esse. Olha só o que fala aqui, ó. Todas se beneficiam de uma aprendizagem rigorosa, ou seja, explícita e sistemática. Você ensina, mostra como ler. Rigorosa, você sempre vai fazer uma revisão, sempre vai repetir, fazer exercícios. Todas se beneficiam de uma aprendizagem rigorosa das correspondências entre grafemas e fonemas. Professor, então, para aprender a ler, uma criança precisa aprender o quê? A relação entre grafemas e fonemas. O que são os grafemas? Os grafemas são as letras. O que são os fonemas, que eu já ensinei para vocês? Os sons das letras. Então, isso daqui deixa escancarado que agora você sabe como é a base para a criança aprender a ler e escrever. E como que, então, dominar essa correspondência entre grafema e fonema? Um exemplo aqui, ó, de novo com a letra F. É a criança olhar para essa letra, ela sabe que essa letra se chama letra F. Mas saber a correspondência entre grafema e fonema é ela olhar para essa letra,
mesmo que ela não saiba o nome dela, ela fala assim, essa letra tem o som, essa letra tem o som, é isso. Ela sabe a relação entre grafema e fonema, entre a forma gráfica e o som da letra. Ela sabe olhar para a letra e falar o som. E aqui nós encerramos essa aula e eu espero que você tenha aproveitado da melhor maneira possível. Se você quiser adquirir esse livro, é um livro muito bom, tanto para pais como professores que querem se aprofundar no assunto. Olha só assim, ó, como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Então, é baseado na neurociência, é uma forma segura de ensinar. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se você quiser assistir de novo essa aula, assista. E na próxima aula eu vou ensinar duas formas de ensinar os sons das letras para a criança. E dessas duas formas, existe uma que é a melhor, que é a que funciona melhor, que é a que faz as crianças aprenderem mais rápido. Então, eu vejo você na próxima aula.